Boa tarde, meu nome é Bruno Monção Paulino, sou médico mastologista, professor de saúde da mulher da Universidade do Estado do Amazonas. E hoje trago aqui minha convidada, a doutora Gilmara Rezende, médica oncologista clínica, gerente do Serviço de Oncologia Clínica da Fundação SECOM. O nosso canal hoje é para discutir aspectos de neoplasias ginecológicas durante a pandemia do Covid-19. Para a gente poder conceituar, hoje é dia 16 de abril de 2020. O estado do Amazonas, principalmente a cidade de Manaus, segundo o Ministério da Saúde, está numa situação bem delicada, com sistemas de saúde, público e privado, sendo testados até o limite pelo vírus, o novo coronavírus. Mas, paralelo a isso, as pacientes continuam fazendo exames e continuam tendo diagnósticos de cânceres, em especial o câncer de mama, que é a segunda neoplasia feminina mais comum aqui na nossa região. Associado a isso, a gente sabe que alguns trabalhos da China mostraram que as pacientes oncológicas são um grupo vulnerável a essa epidemia do Covid-19. É nesse contexto, nesse cenário, que a gente traz então esse canal para a gente discutir algumas abordagens, onde a gente vai pesar o que é seguro de ser realizado e até postergado o tratamento e quais são os riscos reais da epidemia do Covid. O que fazer? Botar na balança o tratamento oncológico e o risco da infecção do Covid-19, certo? Então a gente vai estar aqui aberto, fazendo algumas perguntas, dialogando, e você aí que está escutando também pode fazer a sua pergunta, que nós tentaremos responder aqui nesse canal, certo? Então, doutora Gilmara, eu gostaria de começar aqui a nossa discussão. Muitas pacientes chegam no meu consultório, né, pacientes que já tiveram tratamento prévio de câncer de mama, outras que têm diagnóstico, outras que estão em tratamento, e elas perguntam, nossa, eu tenho risco aumentado para essa infecção do Covid-19? Então, todas as pacientes, elas têm risco aumentado, ou em algum período do tratamento, ou algum tipo de tipo de câncer aumenta esse risco para a infecção do Covid-19? Então, Bruno, né, a gente já tem um câncer de mama, né, e a gente não vai parar de ter câncer durante a epidemia de Covid-19. Então, a gente não vai parar de tratar os pacientes durante essa pandemia e a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar tudo isso. Então, é importante, né, o primeiro recado que eu queria deixar é que quem já está tratando, vai continuar tratando, tá? Em relação ao meu risco aumentado ou não, como é que a gente vai avaliar isso? Então, os pacientes que têm maior risco de infecção pelo Covid são aquelas pacientes que estão em vigência de tratamento quimioterápico. Por que isso? Porque nesse momento que as nossas células de defesa estão mais baixas. E aí, se a gente adquirir uma infecção viral, né, dentro do espectro de Covid, que vai desde infecção assintomática até formas graves, então é nesse momento que os pacientes têm que ter mais cuidado, tá, para não adquirir a infecção. Então, se a gente falar assim, qual é o meu risco, todo mundo é igual de câncer de mama, a resposta é não. Esse risco vai ser individual. E a gente tem que lembrar que os pacientes de câncer de mama também têm outras doenças. São pacientes que são hipertensas, diabéticas, e tem pacientes que não vai ter nenhuma outra patologia. Então, essa análise de qual é o risco é individualizada. Então, pergunte do seu oncologista qual é o risco, né? Então, se a paciente já está fazendo tratamento mais brando, já passou da fase da quimioterapia, então esse risco é diminuído. Agora, quem está em químio, esse risco é aumentado. Entendi, doutor. Então, assim, principalmente as pacientes em quimioterapia, né? Essas que seriam as mais vulneráveis. Sim. E, assim, que cuidados especiais essa paciente que está fazendo quimioterapia, ela deve ter para tentar se proteger, né? Então, a gente, desde o início do tratamento quimioterápico, né, seja ele qual for, e ainda mais que tratamentos que são mais mielotóxicos, que depletam mais a medula, a gente já orienta, né, na nossa rotina que aquela paciente não pode tomar água, né, da torneira, né, que a gente trata desde pacientes de vários níveis sociais, então água filtrada. Tá? Não tem relação com o Covid a água, mas é uma recomendação para a gente evitar complicações, manter os hábitos de higiene, tá? Evitar contato com pessoas doentes, ainda mais com o Covid, que a transmissão é respiratória, então seja Covid ou seja um resfriado comum ou seja a gripe, a gente, na rotina nossa, a gente já orienta o paciente a não entrar em contato com pessoas doentes. Durante essa pandemia,
Vamos evitar também a aglomeração. Eu sei que o momento é difícil de quem está passando por quimioterapia, mas não vamos fazer visita agora nessa época, tá? Então vamos ter um pouco de paciência, a gente deixa para visitar depois aquela paciente, aquele ente querido que está durante esse processo todo. Então, usar álcool em gel, tá? E manter a higiene. A alimentação saudável nessa época, tá? Tomar bastante líquido, tanto por conta de tratamento, quanto também para a gente tentar manter nossas defesas normais, os leucócitos normais. Então, tenha hábitos de vida saudável nesse período. Se alguém de casa adoecer, tiver algum sintoma, a gente vai ter que isolar aquela pessoa que estiver doente, tá? E a recomendação por conta do Covid é evitar sair de casa, evitar as aglomerações. Para os pacientes oncológicos, o que a gente recomenda? O paciente tem que manter o tratamento, né? A gente não tem outra escolha. Dá para fazer quimioterapia em casa? A maioria não dá. Então vá no hospital somente o necessário. Vá na sua consulta médica do seu oncologista. Esses exames de sangue que precisa coletar, coleta na data estipulada e ficar o menor tempo necessário no hospital. Aquelas pacientes que vão para o hospital fazer quimioterapia, chegam, vão de máscara, se protejam. A máscara cirúrgica comum, tá? Não precisa ser máscara N95. E evitar os abraços, os apertos e quando entrar em contato com as superfícies, andar com o frasquinho de álcool gel na bolsa, tá? Eu sei que muitos pacientes também, Bruna, a gente tem a questão social que vão para o hospital de ônibus, né, de transporte público. Se a gente puder evitar, a gente também evitar o transporte público, né? Porque a gente não sabe se alguém contaminado andou por lá, se vai ter aglomeração dentro do transporte coletivo. Então, a gente tem uma série de fatores, né, que a gente preconiza, mas eu sei que nem sempre a gente vai conseguir fazer. Tá ótimo. Acho que, então, a mensagem que fica principalmente é o respeito a esse isolamento social e o respeito ao paciente oncológico, evitar contatos com visitas. E Gilmara, você tocou numa coisa muito importante, sobre a consulta com o oncologista clínico, né? Essa consulta oncológica. A gente está vivendo esse momento, né, de pandemia e o câncer em si ele é bastante complexo, principalmente o câncer de mama, são muitas informações. Então, eu costumava, nas minhas consultas de mastologia, sempre pedir assim, olha, não venha sozinho, traga um acompanhante, traga um dois, porque eu vou dar muitas informações. E aí, talvez só o paciente muito nervoso, ele não absorva aquela informação. Só que, hoje em dia, a gente tem que ter cuidado com muitas pacientes no consultório, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a consulta na oncologia clínica. Quais os cuidados que a gente deve ter agora? Nessa época de pandemia, a gente teve que alterar o nosso fluxo, né? No Hospital SECOM, como é um alto volume de pacientes, a gente teve que fazer algumas restrições, infelizmente, mas para nossa proteção, de nós que estamos lá, cuidando de vocês e dos próprios pacientes. Então, o que a gente preconizou durante a pandemia, tá? A paciente que tiver condições de ir sozinha para a consulta médica, ou seja, aquela paciente que está bem, que não depende de terceiros, não está em cadeira de roda, que não é idoso, aquela paciente jovem, sem comorbidade, que consegue ter um bom entendimento do que a gente vai falar, do que a gente vai passar. Então, a gente pede que essa paciente não vá com acompanhante. Ou seja, no momento da consulta, tá? O paciente pode até ir com acompanhante até o hospital, mas o acompanhante vai ter que aguardar do lado de fora, infelizmente, nesse momento. E a gente também adotou essa mesma medida durante a infusão de quimioterapia, que agora os pacientes estão ficando sozinhos durante a sala de infusão. Mas lembrando, reforçando, é só durante a pandemia. Por que isso? A gente precisa diminuir a transmissão. Então, se cada paciente levar um acompanhante, a gente triplica, né, a chance. Então, aqueles que são idosos, eles devem ir com acompanhante. Esses não tem jeito, vão continuar indo com acompanhante. O acompanhante, gente, tem que ser uma pessoa saudável, tá? Não tem que ter sintoma respiratório nenhum. O que é sintoma respiratório? Não pode ter coriza, não pode estar com o nariz escorrendo, não pode estar com aquele pigarrinho, com uma tosse seca, com falta de ar. Então, vamos levar uma pessoa que seja extremamente saudável, tanto para proteger o paciente como a equipe de saúde também, tá? E aí, a gente... crianças, a oncologia pediátrica afastou as crianças do hospital, só vai os pais, tá? E lembrando, sempre saudável, tá? E aqueles pacientes de primeira vez que vão iniciar o tratamento, como o Bruno falou, a gente precisa dar muita informação, muito detalhezinho, a gente mantém o acompanhante dele durante a consulta também,
tá? Porque senão acaba que a gente vai ter uma discordância do tratamento. A gente precisa entender que o tratamento é uma orquestra. Uma hora se desafinar, a gente perde todo o trabalho. Acho muito importante todas essas informações que a doutora Gilmara está passando, porque os centros oncológicos, seja a Fundação SECOM, que é do SUS, ou os privados, eles têm que ser tentados manter um ambiente estéril. Porque as pacientes que estão lá fazendo as infusões de quimioterapia, elas são muito vulneráveis. Então, o bom senso é muito importante. Se você é sintomático, se teve contato com alguém com suspeita de Covid, realmente esse não é o momento de estar ao lado. Bruna, a gente está tentando manter esses hospitais que são referências em algumas doenças como um santuário. Tanto para a gente ter equipe para trabalhar durante a pandemia, quanto para os pacientes não adoecerem e não virem a morrer do Covid, né? E não... A gente sabe que uma parte pode morrer do câncer, mas pode piorar o seu quadro, piorar a qualidade de vida, ainda até óbito por conta do Covid. Então, a gente está tentando deixar um santuário ali guardadinho para a gente tentar sobreviver àquela ilha ali. Com certeza. Uma outra aspecto, doutora Gilmara, recentemente o Conselho Federal de Medicina ele aprovou, nesse momento de epidemia de Covid, a regulamentação da telemedicina. Como você vê isso na oncologia, né? Existe algum espaço? Daria para fazer em todas as consultas, algumas sim, outras não? Quais seriam os riscos e benefícios desse novo canal que está sendo disponibilizado, né? Eu acho a telemedicina uma ótima ferramenta, Bruno, mas a gente vai ter que saber usar a telemedicina, uma coisa que a gente ainda não está acostumado ainda, não é nosso dia a dia, né? Para aquela paciente que está fazendo segmento clínico, já tá há muito tempo tratando, só acompanhando, ou tomando hormonioterapia, já quase no término do seu tratamento, eu acho uma ótima ferramenta, tá? A gente consegue evoluir, lidar bem com aquela situação, né? E antes a gente já tem um vínculo com a paciente, né? A gente já tem uma história, então a gente consegue manter uma consulta mais segura, né, para os dois lados. Da oncologia, isso é uma opinião pessoal, tá? Uma consulta de primeira vez pela telemedicina, eu não acho uma ferramenta legal, porque eu preciso às vezes, comunicar uma notícia ruim para o paciente, tá? Eu preciso examinar o paciente, a gente precisa tocar no paciente, principalmente se eu for falar de tumor de mama, se eu precisar de uma paciente de neoadjuvância, eu preciso ver, examinar, palpar aquela mama. Né? Eu tenho que saber antes e o depois. E eu não sei se por computador, pela câmera, a gente vai ter essa mesma relação, entendeu? A gente tem que criar uma relação. Ainda mais na consulta de primeira vez. Imagina você, alguém lá do outro lado está te dando uma notícia ruim, né? Tu já tem aquela toda ansiedade com o diagnóstico, ou às vezes a paciente nem sabe o diagnóstico ainda, é a gente que vai ter que falar. E aí eu acho que para esse caso a gente não acha uma boa ferramenta nesse momento. Eu também acho que tem que ser individualizado, principalmente na mastologia, onde muitas pacientes chegam com o resultado da biópsia, né? E pela câmera você não sabe onde ela está, né? Ela pode estar dentro de casa, junto com os familiares, ou pode estar sozinha. Então, o diagnóstico de câncer é um diagnóstico muito difícil de ser absorvido. Então, em algumas situações, sim, eu acho que pode ser muito produtivo, evitando o risco desnecessário de pacientes, como a doutora Gilmara falou, em segmento, que a gente já tem uma boa relação. Mas em outros casos ela tem que ser melhor trabalhada. É um desafio, é uma ferramenta a mais, e que bom que ela está sendo agora disponibilizada e que a gente possa, no futuro, saber aplicá-la da melhor maneira, né? Gilmara, então, assim, já que o assunto hoje, né, dos temas de cânceres ginecológicos é o câncer de mama, eu queria puxar um pouquinho mais sobre a doença, né? A gente fala câncer de mama, dá a ideia que é uma doença única, né? Na verdade, todo câncer de mama é igual? É uma doença única, realmente? Não, Bruno. A resposta é não. A gente não tem essa receita de bolo ainda. O câncer de mama, ele só é um nome genérico, né? É só um lugar anatômico único, mas dentro daquele local anatômico, daquela topografia, são os mais diversos comportamentos que pode ter, né? E na mesma topografia, o comportamento vai mudar de acordo com a idade da mulher, qual a fase reprodutiva, qual a idade, tá? E de acordo com o tamanho do tumor. E assim, são coisas que a gente não vê a olho nu, o comportamento da doença, né? A gente precisa
ter o estudo histopatológico, que é a biópsia, para ver o tipo de tumor. A partir da biópsia, a gente faz um exame chamado de imunistoquímica e a gente ainda está indo agora mais profundo, muito mais, a gente está entrando no DNA da célula tumoral. No exame de biologia molecular, a gente está vendo aquele gene que está causando aquele tumor. Então, o câncer de mama é só porque está ocupando a mama, mas ele não é uma doença só. E isso, doutora, vai impactar diretamente no tratamento que vai ser realizado, né? Cada subtipo de câncer de mama pode ter um tratamento diferenciado, correto? Sim, né? O que a gente está chamando de medicina personalizada, né? A gente vai biopsiar, vai fazer todas as etapas para quase todas as pacientes iguais e o tratamento vai ser individualizado com base naquilo que a gente encontrou da patologia, da extensão da doença, né, das preferências da paciente também, do tratamento. Então, são uma série de fatores que a gente considera para o tratamento. E muito importante essa interação. Eu costumo falar no meu consultório de mastologia que quando você tem diagnóstico de um câncer, você não vai ter um médico, você vai ter uma equipe. Cada membro da equipe vai estar responsável por uma parte do tratamento. Então, na cirurgia, o mastologista vai estar ali, sendo o guia. A partir do término da cirurgia, o oncologista clínico assume o tratamento, que vai ser a parte da quimioterapia, e depois haverá um terceiro membro, que é o radioterapeuta, que também vai avaliar a possibilidade ou não e a necessidade ou não. Então não adianta você ter um profissional, aquele profissional único, ele não vai resolver todas as etapas, a equipe tem que trabalhar em conjunto. E muito importante nessa epidemia do Covid é que essa equipe esteja alinhada, porque o cirurgião ele vai pensar 2 vezes antes de colocar a paciente na sala de cirurgia, sabendo que o hospital está lotado de pacientes com Covid e caso a cirurgia, por alguma eventualidade, necessite de uma vaga na UTI, essa vaga não estará disponibilizada, porque os leitos de UTI estão tomados pelos pacientes de Covid, que são a prioridade naquele momento. E para se planejar, então, esse início do tratamento não cirúrgico, é necessário conversar com o oncologista clínico, né? Então, dependendo do tipo de estágio da doença, né, os mais avançados e os mais iniciais, e dependendo do tipo imunistoquímico da doença, a gente poderia tentar começar o tratamento, então, com a quimioterapia, em vez de começar com a cirurgia. E aí a gente tentaria fugir desse gargalo que é o centro cirúrgico e os hospitais nesse momento. Eu queria que você explicasse um pouco, então, como é esse início do tratamento pela quimioterapia, que é a quimioterapia neoadjuvante, né? Pontuando o que o Bruno falou, realmente não espero ser um médico só, aquele médico da família a gente não consegue na oncologia. Quanto mais médico tiver, mais a gente está afinado, né? E melhor a gente vai discutir a melhor maneira do tratamento, tá? Falando de quimioterapia, tem uma modalidade de quimioterapia que se chama neoadjuvante, tá? É o que vem antes, tá? A gente já sabe sua extensão da doença, o paciente já fez tomografia, já fez cintilografia, já fez biópsia, vamos ver como é que está essa paciente. Então, a gente determinou que essa paciente tem um estádio intermediário, digamos assim, estádio 2 ou 3, e a gente preconizou fazer quimioterapia neoadjuvante nesse momento, né? Uma das razões é a pandemia. Então, dentro desses pacientes que vão para a quimioterapia neoadjuvante, eu preciso saber qual é o subtipo molecular, se é um HER2 enriquecido, um triplo negativo, porque aí eu vou acrescentar drogas ou vou tirar drogas, né? Então, a gente geralmente faz toda a quimioterapia antes da cirurgia. Então, a paciente geralmente leva 6 meses, de 4 a 6 meses antes da cirurgia, opera e depois continua o tratamento, né? Vai depender se for radioterapia ou um pouco mais de químio ou hormônio. Então, a quimioneo, a gente vai servir para diminuir o tumor da mama, uma das intenções é reduzir. E nesse tempo de pandemia, que a gente não vai deixar paciente sem tratar, sei lá, não sei se vai durar 4 meses, 2 meses, essa pandemia, aí a gente já começa com a quimioterapia, né? Sendo que essa decisão, a gente vai ser decisão compartilhada. Eu vou dividir com a paciente os riscos que ela tem, né? E os riscos de não tratar e os riscos de tratar. Então, a gente tem que, caso a caso agora, tá? Discutindo e vendo qual é a melhor solução. Por exemplo, chamando para cá, para o nosso estado,
nossos pacientes lá do SECOM estão com dificuldade de transporte do interior para a capital. Como é que eu vou começar a tratar essa paciente? A paciente pode ficar aqui em Manaus para tratar, tem casa para ficar, tem parente. Então, eu tenho que avaliar não só o comportamento da doença, mas também toda a nossa condição social, a nossa condição de pandemia e de risco da paciente. Eu acho muito importante essa pontuação, porque trazer para a nossa realidade local, né? A gente saber a dificuldade e a grandeza que é o nosso estado. E a Fundação SECOM, como a doutora Gilmara está colocando, é o local de referência do SUS, né? Mas, voltando à quimioterapia neoadjuvante, eu acho que é muito importante nesse momento de pandemia, porque talvez esses 4, 6 meses de quimioterapia neoadjuvante é justamente o momento que a gente espera que a pandemia tenha sido controlada, né? E aí a gente tenha um respiro maior dos hospitais públicos e privados, e aí a gente possa estar operando o paciente com segurança. Então, é uma ferramenta, uma arma que é muito importante, mas ela tem que ser planejada, e tem que ser planejada em conjunto. A doutora Gilmara falou muito bem sobre a possibilidade do câncer sumir. É um câncer palpável que depois ele passa a ser não palpável. E olha a dificuldade que vai ser operar essa paciente que o tumor não desapareceu da mama, né? Então é muito importante o planejamento. As marcações da lesão antes de começar o tratamento, elas são fundamentais. Por isso essa conversa entre um mastologista e um oncologista clínico é fundamental. É muito bom quando o tumor some, ele diminui, ele desaparece, mas a cirurgia continua sendo necessária. E aí como é que a gente vai achar o local que o tumor estava se aquele tumor não foi marcado? Então a equipe tem que estar muito em conjunto, né, doutora? Ela tem que trabalhar... Eu acho que o médico que avaliou a primeira paciente, né, a equipe primeira deve dar continuidade no tratamento, porque já lembra, a gente anota, desenha até no prontuário como é que estava o tumor, como é que era antes e no decorrer do tratamento. Então esse planejamento, às vezes os pacientes ficam chateada, mas esse planejamento é essencial. A gente pede exame. A gente não vai pedir todos os exames de uma vez porque o sistema de saúde não vai se sustentar. Então, à medida que a gente for chegando os exames, a gente vai solicitando conforme a necessidade, justamente para correr esse planejamento da melhor forma. Então, assim, fiquem naquela ansiedade de iniciar o tratamento. É o mais rápido. Ok, essa ansiedade a gente sabe que existe, é normal ter, porque a gente não quer ter câncer, ninguém quer ter câncer. Mas a gente precisa ponderar todos os riscos. Não é todo mundo que vai ganhar quimioterapia e não é todo mundo que vai operar de cara. Então, acho que a palavra agora nessa pandemia é a gente ter parcimônia, a gente tem que ter paciência, porque assim, se um de nós adoecer lá no SECOM, por exemplo, eu não tenho médico para substituir também. E toda uma equipe adoece, que a gente vai ter que afastar todo mundo. Então, paciência que a gente está tentando resolver, além do Covid, os nossos problemas já do dia a dia, que é o câncer. Então, a gente precisa agora pensar um pouco mais no tratamento. Qual é o prejuízo que pode acontecer desse não planejamento cirúrgico, né, quando acontece? É muito comum, às vezes, a paciente chegar no meu consultório depois de ter terminado a quimioterapia e eu não ter tido a ideia de como estava esse câncer antes. E aí a consequência é que a gente acaba fazendo cirurgias maiores. Então aquela cirurgia que eu poderia preservar a mama, tirar só um quadrante, né, a parcela do tumor, ela, como eu não sei onde estava o tumor, ela invariavelmente vai decorrer para uma mastectomia, uma retirada total da mama, sendo uma cirurgia muito mais agressiva e desnecessária se a cirurgia fosse programada desde o início com esse tratamento em conjunto, né? Eu acho muito importante esse planejamento, isso que a doutora Gilmara está conversando é fundamental. Um outro ponto assim, que as pacientes no consultório elas me questionam muito, eu vou começar a quimio, eu tenho que ter um cuidado, então, né? E a gente está em época de vacinação da gripe, né? Então elas me perguntam, mas eu posso me vacinar para a gripe? Qual o momento que eu me vacino para a gripe? Visto que o H1N1 ele também é um vírus potencialmente letal para paciente que está fazendo a quimioterapia, né? Então, a gripe estaria indicada para esses pacientes, doutora? Sim, a gente indica sim a vacinação para os pacientes oncológicos, tá? Qual o momento, o cenário melhor para vacinar, ideal? Eu acho que se a gente tivesse tudo muito fácil ao alcance, no momento do diagnóstico a gente já vacina, né? E a gente já está na época, né? Eu sei que a vacinação precisa da sazonalidade do vírus, mas diante de uma doença que a gente vai ficar com as defesas
baixas, então a gente pode vacinar antes, se houver disponibilidade da vacina, tá? Então não tem problema vacinar, a gente pode vacinar. Lembra que alguns pacientes podem fazer sintomas gripais depois da vacina, né? Isso aí pode piorar um pouquinho a qualidade de vida. E assim, Bruno, como dica, se quiser vacinar, pode vacinar. Se quiser tirar o dente, pode tirar o dente, mas antes de iniciar qualquer tratamento quimioterápico. Que no momento que eu preciso parar o tratamento para resolver alguma intercorrência, eu acabo atrasando o tratamento. Então, uma quimioterapia que fosse durar 6 meses, ela vai durar 7, 8, né? Um pouquinho assim. Então, assim, se tiver algumas pendências que a gente, eu deixei de ir do dentista, meu dente não parou de doer. Não, vamos fazer tudo antes de iniciar, ficar tudo redondo, para a gente poder começar sem nenhuma intercorrência. Mais uma vez, o planejamento, né? Então, esse planejamento é fundamental. Quando a gente tem um inimigo poderoso, como é o câncer, a gente também tem que se organizar de forma poderosa para ter um melhor resultado no futuro, né? E aí, falando das cirurgias, né, eu cheguei a comentar sobre quadrantectomias e mastectomias, e aí vem sempre aquela pergunta sobre as reconstruções mamárias, né? A reconstrução mamária está prevista em lei, é um direito do paciente. Só que hoje, quando a gente vai submeter um paciente a uma cirurgia, a gente está tentando fazer as cirurgias o menor possível, o menor tempo possível, para que aquela paciente possa sair já do centro cirúrgico e de preferência para casa o mais cedo possível. Então, as reconstruções grandes a gente está tentando evitar. Quais seriam as reconstruções grandes e as mais indicadas para esse momento? Talvez num outro momento no canal a gente esteja conversando com um cirurgião plástico. Mas, via de regra, as reconstruções por expansores, elas não estão contraindicadas formalmente. Mas aquelas grandes reconstruções com tecidos musculares, que vêm do abdômen ou do dorso, das costas, essas devem ser evitadas, tá? E as reconstruções tardias também, daquelas pacientes que já acabaram o tratamento e aí estão numa fase de segmento e resolvem fazer a reconstrução. Então, cirurgias eletivas, elas devem ser evitadas. Quais seriam essas cirurgias? Patologias benignas, nódulos já biopsiados, que a gente sabe que não é câncer, devem ser evitados. As ginecomastias, aqueles homens que têm um aumento mamário e queiram reduzir aquele aumento porque esteticamente não fica bom, isso não é uma emergência, deve ser evitado. A própria reconstrução tardia da mama, aquela paciente que já foi mastectomizada, já terminou seu tratamento, está aguardando para fazer a reconstrução, isso pode ser adiado também com bastante segurança. Tá? Existem também aquelas cirurgias em que devem ser feitas porque você fez uma biópsia, é uma lesão proliferativa, que é suspeita, mas não veio confirmando câncer. Ela também pode ser adiada. O importante é a gente não sobrecarregar o sistema de saúde com aquelas situações eletivas, né? Existem outras que realmente são emergências e precisam ser operadas, como as infecções, os sangramentos, os sofrimentos de retalho. Isso são emergências, precisam ser operados. E existe aquele meio termo, né? Você tem que a doutora Gilmara exemplificou. Você tem o diagnóstico de câncer, aí a gente vai ter que ver o estágio, vai ter que ver o tipo do câncer, e aí a gente vai ter que ver quais as ferramentas que nós temos. Talvez começar com a quimioterapia primeiro, tentar postergar a cirurgia para um segundo momento, seja uma opção viável nesse momento incerto da epidemia do Covid-19, né? Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquelas pacientes que estão terminando a neoadjuvância agora, esse é um grande desafio. quais são as nossas recomendações? Né? O que vocês estão recomendando? Esse é um grande desafio, né? A paciente que já fez a quimioterapia neoadjuvante e terminou nesse ponto, nesse momento que a gente está no auge da crise do Covid-19. O Colégio Oncológico de Cirurgiões, ele estratificou essas pacientes por subtipo. Naquelas pacientes que têm um subtipo que responde ao hormônio, né, os luminais, a gente tem a opção de tentar retardar essa cirurgia de 3 a 8 semanas, né, ou então tentar uma ferramenta que seria a hormonioterapia. Mas isso conversando com o oncologista clínico. Não, né? assim, algumas vezes a gente já começa a hormonioterapia, que sabe que vai demorar a cirurgia, porque a paciente, durante o risco cirúrgico, sei lá, vai precisar fazer um cateterismo antes de operar, então a gente já começa, nesses casos, a gente já começa o hormônio, tá? Antes de operar. Mas isso aí é a exceção. Então, no cenário que a gente está, a gente teve reunião do departamento que a gente iria começar alguns hormônios assim mesmo, como uma ponte até a cirurgia para a paciente não perder linha de tratamento, não perder tempo, né?
essa ponte, né? A palavra é essa. Mas lembrando que a hormonioterapia, ela não serve para todos os tipos de câncer de mama, só para esses que respondem a hormônios luminais. Existe um outro tipo, que é o HER2, né? Que também existiria uma ponte, uma O HER2, na realidade, a gente mantém, no SUS a gente vai manter o trastuzumab, né? Que a gente não tem outra ferramenta para colocar, então, apesar de não ter sido operada, a gente vai continuar usando o trastuzumab e segue com o trastuzumab isolado. Né? Esses dois subtipos, eu acho que a ponte ela está muito bem estabelecida. A ponte já está construída. Eu acho que o desafio seria o terceiro tipo, né? O triplo negativo, que a gente não tem respaldo na literatura de manter alguma coisa a mais, né? Que o que vem depois da cirurgia seria a capecitabina, mas a gente não tem isso antes, né? Eu não sei se aquelas pacientes que ainda têm tumor clinicamente palpável, mesmo terminando todo o ciclo de químio, se seria uma boa opção a gente tentar oferecer mais alguma outra coisa até a gente conseguir a cirurgia. Esses seriam os casos mais desafiadores, né? Que a gente vai ter que discutir caso a caso. Que são um dos subtipos mais agressivos de câncer de mama. Eu acho que um tumor filoide maligno, né? Um tumor filoide maligno, um sarcoma, essas seriam cirurgias que a gente não poderia estar adiando, seriam realmente as prioridades para... E tudo isso discutido com o paciente, né? Porque essa internação vai colocar a paciente em risco de contrair um COVID e ela tem que estar ciente disso, do risco da doença e do risco do COVID. Eu acho que já passou a época do médico decidir sozinho o que a paciente deve fazer. Tudo isso tem que ser discutido e hoje em dia as pessoas têm conhecimento e podem, junto com o profissional de saúde, estar chegando numa estratégia comum, sabendo que toda decisão ela tem riscos e benefícios. Né? Eu concordo com o Bruno, né, que a gente não... É uma doença nova para todo mundo, ninguém tem experiência em Covid, ninguém sabe se o Covid daqui do Amazonas se comporta igual ao Covid da Itália. Então, a gente tem que ser bem racional, tá? E nas decisões compartilhadas com o paciente, porque a gente não tem as respostas todo dia. Durante essa pandemia, as orientações, as recomendações mudam. Perfeito. Então, a gente quer... existe alguma pergunta que foi feita? Não, né? A gente quer deixar aqui uma mensagem positiva, dizendo que existem profissionais de saúde que estão trabalhando e se esforçando na linha de frente para que todo esse sofrimento possa ser minimizado. Mas ninguém vai conseguir vencer essa pandemia sozinho. A sua participação, sendo acompanhante de uma paciente oncológica, é fundamental. Não exponha os outros pacientes oncológicos naquele centro de tratamento. Se você, por favor, entenda que naquele momento a paciente vai ter que fazer o tratamento sozinho, você vai ter que ficar do lado de fora muitas vezes aguardando, e a gente não está fazendo isso por mal, a gente está fazendo isso porque está zelando pelo cuidado dos outros pacientes que estão mais suscetíveis lá dentro e que precisam de todo o nosso cuidado. E falando em cuidado, os profissionais de saúde também são uma das classes mais afetadas pelo Covid. E nesse momento eu quero agradecer a presença da doutora Gilmara e estar oferecendo para ela os kits que estão sendo produzidos aqui pela universidade. O Front Shield, que foi feito com muito cuidado e carinho, que ele possa estar sendo muito útil no seu atendimento. Obrigada, e todo Bruno. o nosso equipamento que está sendo produzido aqui e está sendo disponibilizado não só para profissionais de oncologia, mas para todos os profissionais que estão na linha de frente. Os EPIs são os nossos escudos, os nossos instrumentos de defesa e são muito necessários para a gente poder continuar ajudando a população. Tá certo? Só queria deixar um recado que quem está em tratamento, continue seu tratamento, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Tem o telefone da Fundação SECOM nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, entre em contato. Eu sei que tem alguns pacientes com muita dificuldade de vir para a capital, mas tentem vir, vamos tentar falar com as prefeituras, com os serviços sociais, para vocês não perderem tratamento, tá? A oncologia clínica continua trabalhando, tá? A gente não parou nenhum dia dessa pandemia e a gente está tentando manter todos os tratamentos em dia, com todas as dificuldades que nós temos inerentes, tá? Então, a minha mensagem é: se protejam, cuidem dos familiares, se cuidem, tá? Isso aí a gente sabe que vai passar. Tudo isso vai passar na vida, tanto os momentos bons como os ruins passam, mas a gente precisa agora se cuidar, tá?
E aí eu queria agradecer ao UEA e agradecer ao Bruno pela oportunidade. Tá bom? Muito obrigado. E eu quero agradecer a você que está assistindo, a doutora Gilmara e todos esses profissionais que estão nos ajudando nessa divulgação de informações, porque a informação é muito importante nessa época de pandemia. Nosso compromisso agora é toda quinta-feira, está trazendo algum especialista sobre câncer ginecológico. A nossa programação é que na quinta-feira que vem o Dr. Giancarlo possa vir aqui falar sobre o câncer mais prevalente aqui no estado do Amazonas, o câncer ginecológico que mais afeta as mulheres, que é o câncer de colo de útero. Então, aqueles que tiverem a disponibilidade, nós estaremos aqui na quinta-feira que vem falando sobre câncer de colo de útero. Muito obrigado a todos vocês.